Bom dia, Deus te abençoe. E hoje nós estamos aqui para uma palavra poderosa para as nossas vidas. Tem uma chave extremamente rica, da qual nós precisamos tomar posse. Nós vamos ver aqui uma experiência de um homem que estava destinado a passar o resto das suas vidas num único lugar, num lugar onde ele amanhecia, num lugar onde ele passava as suas tardes e as suas noites. Para aquele homem, todo dia era um dia comum, mas exatamente nesse dia, algo diferente aconteceu com a sua vida. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco. O dia do encontro. O dia em que Jesus nos chamou. E está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 56. Eu quero ler todo esse episódio, porque ele é de uma riqueza profunda. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Aqui nós vemos que existe dois grupos de pessoas, os discípulos e a grande multidão. De repente entra uma pessoa. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Essa beira do caminho era onde tudo acontecia na vida de Bartimeu. Bartimeu estava lá e o que ele ouvia, o que estava realmente fazendo parte da sua vida, a escuridão, a dependência e o som de pessoas passando, indo e vindo. Essa era a vida de Bartimeu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Aqui começa a grande mudança na vida de Bartimeu. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa era a voz de Bartimeu, a voz que ecoava na multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa voz, esse clamor, esse grito mudou a sentença de Bartimeu. E é nesse ponto que eu quero começar a conversar com você. Se até agora você se calou, se até agora a sua voz ela foi para dentro, hoje que nós possamos ter essa atitude desse homem que passava os seus dias na dependência de pessoas que passavam por ali. Só que naquele dia, uma pessoa muito especial passou e Bartimeu tinha conhecimento do quão grande, do quão poderoso era a pessoa que passava por ali. E ele não perdeu a oportunidade. Ele gritou com todas as forças do seu pulmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que hoje você possa gritar, para que a sua voz se sobressaia diante da multidão. Porque logo a seguir nós vamos ver uma outra voz. No capítulo 48, e muitos os repreendiam para que se calassem.
Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira voz era a voz do cego Bartimeu. E a segunda voz era a voz da multidão: cala-te, cala-te. E a multidão, ela seguia Jesus. Mas naquele momento ela reprimia aquele cego. Porque talvez aquela multidão, ela estava interessada somente em ouvir a Jesus. Não era uma multidão que tinha empatia com a necessidade daquele cego. Mas Jesus, que é o Senhor do amor, da compaixão, Ele para. Aleluia! Olha só o que o texto diz. E Jesus parando. Ei! Jesus se importa sim com você. Jesus se importa sim. Ele ouve a sua voz. Uma voz se sobressaiu diante de uma multidão. Porque era um pedido, era um reconhecimento de quem o Senhor era. Quando nós reconhecemos a presença de Jesus, quando nós reconhecemos quem Ele é, nem a multidão pode nos calar. Nem a multidão pode nos calar. Quando a multidão dizia para aquele homem, cala-te, mais ele gritava, mais ele fazia com que a sua voz se sobressaísse diante da voz da multidão. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você hoje, que tem se permitido ficar em silêncio diante da sua dor, porque tem uma multidão que não consegue te ver. Mas Jesus, Ele para a voz daquele homem. E olha que belíssima essa passagem. Jesus parando disse, chamem o cego. Aleluia! Primeiro, o cego chamou a Jesus. Agora Jesus chama o cego. Isso é glorioso. Quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós reconhecemos quem o Senhor é, quando nós vemos nele todo o poder, toda a autoridade, quando o nosso coração está totalmente envolvido nesse nome, agora Ele nos chama. Agora não somos nós que o chamamos, Ele nos chama. Ele diz, filho, vem. Filha, vem. E olha só, as ações que precisam estar contidas a partir de agora. Tem bom ânimo. Alegra o seu coração. Deixe o desânimo. Tem bom ânimo. Acredite. Se fortaleça. Se revista do poder, da alegria, da força, da coragem, da ousadia. E ele diz, tem bom ânimo. Levanta-te. Sai deste lugar. Sai desta prisão. Se posicione. Porque Ele te chama. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Ao chamado de Jesus, nós não permanecemos no mesmo. Ao chamado de Jesus, as nossas forças são renovadas. Ao chamado de Jesus, nós não podemos permanecer intactos, parados na nossa dor, na nossa decepção, nas nossas circunstâncias, porque Ele nos chama. Olha o que esse cego faz. E ele, lançando de si
a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele, lançando a sua capa era a sua identidade de alguém que estava destinado a morrer, a passar o resto da sua vida naquele lugar, na escuridão, sem perspectiva, somente ouvindo pessoas indo e vindo, mas naquele dia chegou a sua vez. E ele lança fora a sua velha identidade. Meu Deus, o Senhor nos chama para lançar fora a nossa velha identidade. Porque Ele nos chamou. Esse levantar, esse sair e ir ao encontro de Jesus. Ele não hesitou, Ele se levantou e Ele foi ao encontro de Jesus. Você percebe algo extremamente importante aqui. Jesus o chamou. Mas para que a mudança acontecesse na vida dele, ele precisou jogar sua velha identidade fora. E ele precisou se levantar. E ele precisou ir até Jesus. Então Jesus nos chama, mas nós precisamos jogar a nossa velha identidade. Precisamos nos levantar do lugar onde nós estamos e precisamos ter atitudes de ir até Jesus. De ir até Jesus. Esse é o encontro que o Pai anseia por nós. Um encontro que muda. Um encontro que é mais do que pessoal. É um encontro que mexe, que nos dá direção, que muda. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu vejo. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ei, o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus. Mas para que essa pergunta se chegasse, atitudes precisaram ser tomadas. Para que ele ouvisse a pergunta de Jesus, ele precisou se despir da sua velha identidade. Ele precisou se levantar e ele precisou ir até Jesus, sair do lugar da escuridão, do lugar sem perspectiva, e ir para o lugar onde Jesus estava, porque no lugar onde Jesus está, a nossa vida, a nossa história, ela é mudada. E Jesus salvou aquele homem daquela vida de escuridão, porque ele tomou uma atitude. E depois de salvo, aquele homem foi curado. E depois da cura, aquele homem passou a seguir Jesus. Não foi só um momento. A sua vida foi mudada a partir daquele encontro. A partir daquele encontro, ele começou a seguir Jesus. O Senhor não quer só um dia conosco, mas Ele quer que a partir do chamado, a partir do levantar e do ir, todos os dias seja um encontro com Jesus, seja seguir a Jesus, seja viver uma vida diferente daquela. É para isso. Esse é o encontro, esse é o chamado do Pai para uma mudança de vida. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto hoje. Grite, grite. Não deixe que a multidão te cale. Não deixe que a voz da multidão se sobressaia. A voz que diz: cala-te. Isso não é para você. Cala-te. Isso nunca vai acontecer. Não deixe que essa voz determine a sua vida. Mas grite mais alto, porque Jesus parou por um homem diante de uma multidão. E Jesus está disponível a olhar para você
Tem bom ânimo, levanta-te. O Mestre te chama. Deus é contigo. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe por completo. Que você tenha um encontro real e para sempre com Jesus. Ele te ama.